Presta atenção nesse destaque. O Judiciário sinalizou que vai ignorar a decisão da Câmara dos Deputados e manter a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem por suposta tentativa de golpe. Na avaliação dos magistrados, é que o Legislativo não tem competência para decidir ou interferir nos processos em curso, que as acusações são sobre episódios que aconteceram antes da diplomação. Além disso, o Judiciário ignorou a votação dos parlamentares, afirmando que eles já estavam cientes de que a ação continuaria com a aprovação ou não do Congresso. Além da clara irritação dos magistrados, a aprovação do trancamento ou paralisação do processo de Ramagem também causou um mal-estar no governo, já que partidos da base aliada, que chefiam 10 ministérios, foram responsáveis por 60% dos votos que resultaram nessa aprovação da suspensão dessa ação. Chamar o Dávila para trazer as impressões e alguns apontamentos sobre possíveis consequências, né, Dávila? Porque tantos episódios que nós falávamos sobre interferência entre os poderes, no que isso poderia resultar. Mas parece que a gente tem um caso claro de insatisfação da Suprema Corte Brasileira com uma aprovação que já aconteceu na Câmara dos Deputados. E aí, o que a gente pode esperar quando a Suprema Corte sinaliza que vai ignorar uma decisão da Câmara? Renato, vamos dividir esse problema em algumas partes. A primeira parte é o seguinte: a Câmara Federal tem todo o direito de fazer valer a Constituição. O artigo 53 é claro. Se houver uma ação contra um deputado, ela precisa ser comunicada ao presidente da Câmara. E se essa ação aconteceu após ele ocupar o mandato, que foi dia 16 de dezembro, essa ação pode ser suspensa num voto da Câmara. E foi o que aconteceu. Então, o 8 de janeiro, que culminaria no tal suposto golpe de Estado, é isso que o deputado Ramagem está sendo acusado numa ação coletiva. Então, o que a Câmara está falando é, olha, ele é deputado, tem um mandato, 8 de janeiro é uma data após o dia 16 de dezembro, que foi a data da diplomação, portanto, esse projeto tem que estar suspenso. Então, esse é o ponto constitucional, e não tem como o Supremo dizer que é contra isso, né? Agora, qual é o problema? Que essa ação tem ali pontos que ocorreram antes do 8 de janeiro. E esse é o ponto. Então, está dizendo assim, não, a arquitetura do golpe de Estado aconteceu antes. Tal. O problema é que não houve, de novo, a individualização da pena. Houve essa coletivização do problema. Então, Ramagem estava envolvido num problema. Então, o que acontece? Se tivesse separado as coisas, falaram assim, não, Ramagem vai ser julgado num processo que está correndo duas ações aqui. Uma é a atuação dele quando era ainda presidente da Polícia, presidente da Polícia Federal, o seu envolvimento, o uso da BIM, da máquina, tal, como o Beraldo já lembrou aqui, como parte de uma trama do golpe. Isso é um negócio. Mas na hora que você tenta fazer combo de ação, é o mesmo erro cometido lá atrás, com os manifestantes. Você não individualiza a pena, você traz todo mundo. Então, o que acontece? Quando a Câmara aprova a suspensão do projeto, porque, de fato, culminou, segundo a própria narrativa da Polícia Federal e da PGR, no 8 de janeiro, o 8 de janeiro ele já tinha posse. Então, o negocinho está tudo suspenso. Então, veja só o que é um processo mal feito. Porque se fosse bem feito, se houvesse a individualização das acusações, isso não teria acontecido. O mal-estar está acontecido porque quem criou o combo dessa narrativa foi a Justiça, foi a Procuradoria-Geral da República e o Supremo que comprou essa tese. Então, o problema agora é que, para fazer valer a Constituição, o artigo 53 da Constituição, e que é a história da PGR e da Polícia Federal, que é uma sequência de atos que culmina na ação, a materialização desse tal suposto golpe, é o 8 de janeiro. Então, quem criou essa encrenca foi o Supremo. E o Supremo mandou uma ação que agora está sendo contestada pelo voto da Câmara e que teve essa maioria dos votos. Então, assim, o problema é o seguinte, tem que voltar para casa e fazer a lição correta e não tentar abrir mais uma guerra entre o poder legislativo e judiciário e tentar dar um
bypass ou uma interpretação criativa no artigo claro da Constituição, que é o artigo 53. É o que muita gente fala no snooker, né? É uma sinuca de bico, né? Para a Suprema Corte Brasileira, porque se eles se apoiam na tese da Procuradoria-Geral da República, o grande finale, o tal golpe, ocorreu quando, Cristiano Beraldo? 8 de janeiro. Pô, mas tem a situação de Ramagem que já tinha sido diplomado. Então eles vão fazer o quê? Vão fatiar o caso do Ramagem? Ah, não, mas os crimes ele cometeu somente até um dia antes da diplomação. Bom, mas o que ele fez então? É isso que o Dávila falou. Quando não há individualização e você faz um pacotão sem determinar exatamente o que cada um fez, fica difícil, né? A análise do Dávila está perfeita. E, inclusive, nós deveríamos mudar o nome de Praça dos Três Poderes para o Circo dos Três Poderes. Porque o malabarismo que está sendo feito para fingir que existe algum respeito institucional entre os poderes e fazer prevalecer uma tese absolutamente estapafúrdia e que está custando cada vez mais caro ao próprio Supremo Tribunal Federal, a gente vê que é um circo, porque não há base constitucional. O que o Dávila disse é perfeito, o texto constitucional é muito claro. E a oposição só pôde votar essa suspensão da ação contra o deputado, hoje deputado Ramagem, porque a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal compraram a tese, aliás, desenvolveram a tese de que tudo o que aconteceu dentro do Palácio do Planalto foi tentativa de golpe consolidada no 8 de janeiro. O que é uma tese absolutamente incoerente. Quer dizer, ali anos de preparação para um golpe. E a grande tese do golpe é: vamos sair do poder, dar posse ao novo governo, para que depois desse governo tenha tomado posse por uma semana, a gente tira eles do poder de novo. Já começa por aí. Depois tem ali a declaração de que o comandante do Exército disse não ao plano de golpe. Só que a gente precisa lembrar da lei no Brasil. Eu acho um absurdo, eu acho uma vergonha, eu acho inexplicável, injustificável um presidente da República mobilizar seus assessores para tentar discutir como seria o plano de golpe, porque o papel dele não é esse. Só que quando o chefe do Exército disse não, e se não parar com essa conversa eu vou levar preso agora, acabou o assunto ali. Isso é claro e evidente. Então, no Brasil não se pune atos preparatórios, discussão para o cometimento de crime. Você pune a tentativa ou crime. Essa é a lei brasileira. A lei não é boa. Então vamos discutir a mudança da lei? Dentro do Congresso Nacional? Aí vamos discutir. Agora, não se pode fazer essa ginástica, esse malabarismo, para que a lei sirva conforme a conveniência que se quer da lei. Porque aí não há como a gente ter um país democrático. Essa democracia destroçada, arrasada por esses que usam a própria democracia para justificar os seus atos autoritários, eles estão conseguindo isso. Portanto, a decisão tomada pela Câmara só é legítima porque há esta tese desenvolvida pelo Supremo e pela Procuradoria-Geral da República. Não fosse isso, Alexandre Ramagem responderia pelos efetivos crimes que está sendo acusado de ter cometido. O uso da ABIN para perseguição de adversários políticos, o que é absolutamente inaceitável e deve sim ser punido. A aprovação pela Câmara Federal para a suspensão dessa ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem essas ações, nos atos que envolvem o episódio da suposta tentativa de golpe de Estado e também os atos do dia 8 de janeiro. E aí a resposta, né, as sinalizações de que o Judiciário deve ignorar essa decisão da Câmara e manter a ação sob o argumento de que o processo seria inconstitucional. Mota, como você
tem avaliado essas idas e vindas em relação ao entendimento sobre prerrogativas do Legislativo e o entendimento da Justiça sobre, especialmente essa ação que trata da suposta tentativa de golpe? O ato da Câmara é uma demonstração de assertividade e de coragem. É uma tentativa de buscar um reequilíbrio de poderes. É uma oportunidade para o Brasil. Não é a primeira vez que o Congresso é afrontado na história do Brasil. Isso já aconteceu muitas vezes. Aconteceu logo no início da República, no mandato do primeiro presidente, Marechal Deodoro. O Congresso aprovou uma lei de responsabilidade que podia significar o impeachment dele. Deodoro vetou a lei. Quando o Congresso derrubou o veto, Deodoro mandou fechar o Congresso, que foi cercado com tropas. Em 1968, um discurso do deputado Márcio Moreira Alves serviu de estopim para a edição do AI-5. É curioso que hoje os atores e os métodos sejam diferentes, mas o resultado é praticamente o mesmo. Agora, Dávila, muitos interpretam que seria uma sinalização de Hugo Mota para os ministros da Suprema Corte Brasileira. E é engraçado, né? Porque parece uma pessoa que tem bipolaridade, não sei. Porque, de um lado, uma pessoa que foge e ignora o PL da anistia. E aí muitos estão interpretando a aprovação desse texto, e no caso, como a agenda é dele, ele colocou em votação, acertou isso com os líderes partidários. Então, que situação é essa? Que, de um lado, ele vira as costas para aquele grupo que defende o PL da anistia, mas dá uma sinalização muito considerável com a aprovação desse projeto, porque juristas entendem que esse projeto pode, a depender do avanço das tratativas com a Justiça, possibilitar que outros sejam beneficiados, até Jair Bolsonaro. Essa é a avaliação de alguns juristas. Canhoto, se olharmos de acordo com o artigo 53, por isso que eu falo, a gente na política não pode perder foco. No artigo 53, suspende, susta a ação para o parlamentar, não tem nada a ver com o resto vai continuar sendo julgado. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Isso vale para o parlamentar. Não se pode estender esse benefício para quem não é parlamentar, para quem não tem mandato. Então, esse é um primeiro ponto que está claro também na decisão. Isso é um pouco de fantasia, né? Achar que, não, olha, pega carona, quem não é parlamentar está dentro do processo, também vai ser suspenso, não vai ser votado. Isso não vai acontecer. É óbvio que a Suprema Corte, nesse sentido, derrubaria, se fosse esse o entendimento. Mas não foi isso que foi votado ontem. Ontem foi votado, de acordo com o artigo 53, a suspensão da ação contra o deputado Ramagem. O negócio é com ele. Essa outra tese que estão querendo levar outras pessoas como o presidente Bolsonaro, isso não existe. Isso não faz o menor sentido. Ele não está coberto pelo artigo 53 da Constituição como um ex-parlamentar. É só para quem está efetivamente no mandato. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Canhato, é o espírito corporativista. Qual é o espírito corporativista na Câmara? O negócio é o seguinte: olha, o artigo 53 está valendo por Ramagem e é uma mensagem assim que vale para todos nós parlamentares. Então, amanhã, se quiserem pegar no nosso pé por cada emenda PIX ou outra coisa, está todo mundo protegido pelo 53. Então, tem um recado de que esse embate entre o parlamento e o Supremo tem outras coisas, inclusive como é essa disputa pela emenda PIX. Se não houver transparência na emenda PIX, pode ter problema. Bom, quando tem problema é o seguinte: vai dar para abrir um processo no Supremo contra esses deputados que se recusam a abrir ou dar mais transparência às emendas PIX, e aí a gente está protegido pelo artigo 53. Então, tem também um espírito de cor por trás, a gente não pode ignorar isso. No fundo, o voto reflete as duas coisas: fazer valer o artigo da Constituição e já criar uma vacina contra possíveis ações nesse embate entre judiciário e legislativo. Você, Beraldo, muitos apostam nessa tese, né? Talvez seja aqueles mais apaixonados, né, que se apegam a uma linha, uma interpretação diferente, uma possibilidade remota,
Mas assim, qualquer tipo de peça para defender um entendimento diferente não vai ser enviado para uma corte que fica acima do STF, né? Será apreciado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, ainda que muitos tenham esperança, é preciso colocar os pés no chão, né? Assim, são, né, precisamos dividir entre duas perspectivas. A perspectiva dos torcedores sempre vai existir, né? Sempre vai ter ali uma narrativa a ser usada para dizer que tal decisão vai beneficiar, ou poderia, ou deveria beneficiar A, B ou C. E aí há a interpretação dos juristas, efetivos juristas do Brasil. O Brasil que tem uma tradição de formação de juristas de alto nível, de alta qualidade. Só que hoje, ser jurista no Brasil, sinceramente, não quer dizer absolutamente nada, porque não é mais o claro e elevado entendimento das leis, da história do direito, da comparação do direito, do momento que vivemos com outros momentos em que as leis foram aplicadas de forma tal e qual. Não é isso que está prevalecendo. Isso no Brasil tornou-se um ativo desimportante. O ativo importante hoje é quem você conhece, o escritório de advocacia que você contratou, quem o seu advogado conhece. Ele é filho de alguém? É sobrinho? É esposa? É marido? Isso sim. Aí você vai conseguir ter alguma perspectiva de decisões favoráveis a você. Caso contrário, esqueça. E nesse caso, tratando-se de Jair Bolsonaro, ora, não há a menor hipótese dele ser beneficiado com qualquer coisa que venha da Câmara. Para fechar você, Mota, naturalmente são muitas as possibilidades. Há um lampejo de esperança para muitas pessoas de que talvez esse grupo na Câmara dos Deputados possa encabeçar um outro projeto, um entendimento diferente que venha a pelo menos beneficiar uma parte daqueles que estão sendo acusados de tentativa de golpe de Estado. É preciso ter cautela e muito cuidado também nessa hora, né, Mota? Só para a gente encerrar aqui esse capítulo. Sem dúvida. Se a gente der uma olhada na história do Brasil, a gente vê como essas situações se repetem. A gente percebe como o poder tem essa tentação de transformar o arcabouço jurídico de acordo com a sua conveniência. E isso precisa acabar. Eu acho que o Congresso deu uma importante demonstração de iniciativa, independência hoje. Eu espero que reine o bom senso. O Congresso e a política brasileira tem muitos homens experientes que sabem, que entendem o momento pelo qual o Brasil está passando. Não existe nenhuma razão que impeça esses homens de sentar, conversar e encontrar uma saída para o beco em que o Estado brasileiro se colocou.